Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Observe, mas a tristeza do mundo produz a morte. Vamos refletir na voz do pastor Gilson Brito, este dia com Deus. Está escrito para que todos saibam que a palavra de Deus é o livro da vida. Reflitam, se possível, compartilhem. Vamos que vamos. Vamos à Bíblia, é sempre bom estar com você. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Aqui Paulo, o autor dessa carta aos Coríntios, ele escreveu essa mensagem no seguinte contexto. Veja, a igreja de Corinto precisou ser repreendida severamente por seus erros. Deste modo, o apóstolo escreveu uma carta assim de exortação, de advertência para eles. Através do Espírito Santo, os irmãos em Corinto foram entristecidos com a mensagem de Paulo e assim, por meio dessa tristeza, se arrependeram de seus erros. Essa é a tristeza segundo Deus de que Paulo fala. Compreende? Vou repetir, olha. Porque a tristeza segundo Deus, ou seja, de acordo com Deus ou provocada por Deus, produz arrependimento para a salvação que a ninguém traz pesar. Esse tipo de tristeza produz arrependimento e salvação e não deixa a pessoa abatida, pelo contrário, deixa a pessoa feliz. No entanto, na sequência, Paulo apresenta um outro tipo de tristeza, que é a tristeza do mundo, e esse tipo produz morte, não é assim que está escrito? Mas a tristeza do mundo produz morte. Existem dois personagens bíblicos que eu penso que exemplificam muito bem esses dois tipos de tristeza. Pedro, o apóstolo Pedro, e Judas Iscariotes, que também foi discípulo de Jesus. Na ocasião da morte de Cristo, Pedro e Judas se sentiram tristes, mas cada um experimentou um tipo de tristeza diferente. Jesus havia alertado Pedro que ele o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse. Você certamente conhece esse episódio. No Evangelho de Lucas, capítulo 22, podemos ler sobre a reação de Pedro ao olhar para Jesus depois de o ter negado por 3 vezes, conforme Cristo havia predito. No verso 62 diz que ele saiu daquele lugar onde havia negado Cristo e ele chorou amargamente. Pedro experimentou nesse momento uma tristeza vinda do Espírito Santo que trabalhou em seu coração o verdadeiro arrependimento. Por sua vez, Judas Iscariotes também foi alertado por Jesus sobre sua traição. No entanto, quando se deu conta do grande erro que havia cometido, ao trair o próprio Filho de Deus, ele sentiu uma assustadora tristeza. Ele se entristeceu, mas foi por causa das consequências de sua traição. Ele não buscou uma verdadeira reconciliação com Deus. A tristeza de Judas foi motivada pelo remorso e pela culpa. Por fim, Judas devolveu as moedas pelas quais havia traído Jesus e se enforcou. Veja como essa tristeza do mundo produziu a morte. Jesus hoje nos convida a experimentarmos a tristeza que promove a vida. Que assim como Pedro, nós possamos ficar tristes com os nossos erros, e não só com as consequências dos nossos erros, mas pelos motivos que nos levam ao erro. Que nós sintamos tristeza não apenas por vermos nossas mãos sujas, mas por percebermos nosso coração impuro. Essa é uma tristeza profunda operada pelo Espírito Santo, mas cujo resultado é arrependimento para a salvação. Deus é bom. Até quando Ele nos entristece, Ele está buscando o nosso bem, Ele está tentando produzir a nossa salvação. Louvado seja o Senhor. Vamos orar. Ó Deus, pedimos-te, Pai, que continues realizando tua obra em nós.
Que o teu Espírito nos leve a uma genuína tristeza pelos nossos erros, mas não só pelas consequências deles, mas sobretudo pelos nossos motivos impuros, pelo nosso coração contaminado pelo mal. E que o Espírito realize a obra de nos converter completamente ao Senhor, para que o nosso arrependimento se transforme em paz, alegria e esperança, pela certeza do perdão e da salvação em Cristo. Em nome desse Jesus bendito nós oramos. Amém.